o seu programa de volta tratando hoje da Proclamação da República. Várias revelações o professor fez pra gente e a gente até estava conversando aqui, né, professor, que esse não é um feriado popular, esse é um feriado que acabou acontecendo e a população vive, mas não foi um feriado popular. Explica pra gente. Sim, se nós compararmos o 15 de novembro com 21 de abril ou o 7 de setembro, a população, né, o povo, ele tem um certo afeto, tem um certo carinho por esses feriados. No 21 de abril, um homem foi morto, né? Exatamente. Com o ideal, né, pelo menos oficialmente, o ideal de libertar o país da dominação portuguesa. O 7 de setembro, né, foi a ruptura final, né, da dominação portuguesa sobre o Brasil. Mas no dia 15 de novembro, o povo não participou. Na verdade, o povo não participou também do 7 de setembro, mas no caso do 15 de novembro, ele não participou, mas foi vendido depois a ideia de que a República era um governo melhor, porque teria eleição para o executivo, né? Coisa que na monarquia seria hereditário, né? De pai para filha, no caso a princesa Isabel. Mas quando o Marechal Deodoro foi eleito o primeiro presidente, porque ele teve um período de ser um presidente transitório, quando ele se tornou presidente, assim, eleito pelo Congresso, ele começou a ter problemas de relacionamento com o Legislativo, né? E fechou o Congresso. Cadê a República? Cadê a República? Bom, aí ele, por motivos de saúde, ele tinha muitos problemas de saúde, ele acabou renunciando para evitar também uma guerra civil. Aí veio o vice, o Floriano Peixoto, que passou para a história como Marechal de Ferro, porque ele governou o país com mão de ferro mesmo. Ele sufocou 2 revoltas em estado de sítio. Então, onde está o espírito republicano? Porque a palavra república vem do latim res publica, coisa pública. Então, esperava-se que a forma de se governar o país fosse algo mais transparente, mais assim voltado para as camadas sociais, de um modo geral, e não apenas para uma elite. E eu acredito que o fato do 15 de novembro hoje não ser um feriado afetivamente popular, porque a República frustrou os ideais originais que foi apresentado. Antônio Conselheiro, lá em Canudos, chamava a República de o anticristo da República. Então, a República ela foi um movimento inicialmente antipático, tanto que alguns líderes dos bastidores da proclamação da República, 2 anos depois, pensavam em voltar à monarquia. Bom, a gente vai pegar esse gancho do feriado da República e toda essa explicação de qual foi esse contexto histórico em que ele aconteceu. E a gente vai conversar com o professor Francisco daqui a pouquinho sobre República hoje. Então, a gente até começou a falar já um pouquinho sobre isso lá no bloco anterior, né? Essa história de a gente é uma república, mas com uma cara meio de monarquia. A gente vai fazer o seguinte agora. Vamos ouvir de um político, a gente vai ouvir o presidente da Câmara de Vereadores. A gente escolheu aqui a cidade de Jacareí por estar muito próxima da gente e ele vai falar qual a importância dessa data no nosso país, a visão de um político e qual o papel da política na relação entre o povo e o poder. Vamos ouvir. Então, a Proclamação da República representa uma mudança de paradigma, uma mudança de forma do governo se relacionar com a população. Então, na monarquia, existe a centralização do poder em volta de uma família, né? E esse poder é passado hereditariamente para o filho do rei, para o príncipe, para a princesa e tal. Já a república, né? Que a palavra república vem do latim res publica, coisa pública. Ela diz que, o poder, na verdade, não são daqueles que estão no poder. O poder é da população. E a população transmite esse poder para representantes. Por quê? Porque é impossível, na prática, reunir toda a população toda semana para tomar as decisões necessárias de uma cidade, de um estado ou de um país. Então, a ideia da república é fazer essa representação de forma organizada e criar meios, que é a eleição, da população escolher o seu representante para exercer essa gerência dos interesses da população. Então, a Proclamação da República no Brasil foi o advento, né, desse momento importante que é o que nós vivemos, que é muito melhor a República do que a centralização do poder em volta de poucos.
Então, a democracia, praticada na República, eu vejo que é um ambiente mais sadio, mas queria também deixar o recado que ela só funciona com participação. Se não tiver participação, não funciona direito. A função do político é, de fato, representar a população, os seus representados, né? Então, a função mais importante dele é estar sempre sintonizado com os anseios, com as vontades dos representados da população e, na medida do possível, sempre praticar, né, nas escolhas. É que, às vezes, algumas discussões técnicas é difícil até mesmo ter a compreensão geral da grande maioria. Então, o político, às vezes, ele acaba tendo que tomar decisões baseadas em pareceres técnicos, estudos jurídicos. Mas, na maioria dos casos, é muito importante que ele esteja em sintonia com os seus representados, com as pessoas que o escolheram. Então, essa é a principal função do político público, né? Nesse caso, os representantes na República. Dependendo do tema, muitas vezes a população não tem, a população de uma forma geral, até pela questão do índice de educação e tal, não tem muitas vezes senso crítico até para compreender a matéria. Quando se trata, às vezes, de uma questão muito jurídica ou de uma questão muito técnica, de exploração do petróleo, por exemplo, essa discussão do pré-sal. Muita gente não sabe o que é isso, questão de territorialidade, o que é royalties. Então, esse é uma das limitações, né? Deixar claro que a República foi o melhor encontrado até agora, mas não é perfeito. Então, ela tem também as suas falhas. E eu vejo, até deixo essa dica, que a internet ela pode ser uma ferramenta, e a televisão, a mídia, para preencher essas lacunas. Porque na medida que se cria programas como esse, por exemplo, em que a população começa a ter mais ferramentas para compreender esses debates, isso passa a cada vez ficar mais próximo e a população ter mais ferramenta para compreender, inclusive, essas questões mais complexas. Dependendo da matéria, é importante também citar, existem na nossa Constituição Federal duas ferramentas, que é o referendo e o plebiscito. O plebiscito é quando o poder público pergunta para a população sobre algo que ele pretende fazer. E o referendo é quando já existe algo feito e ele pede a opinião da população se eles concordam ou não com aquilo realizado. Então é uma outra forma de participação direta da população para que daí ela basile aí a decisão do representante público, do político. Obrigado ao Edinho Guedes, que é o presidente da Câmara da cidade de Jacareí, aqui na região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Professor, ele falou sobre República, que eu acredito que ele explicou muito bem, teoricamente, como a República funciona. A gente sabe que existem gargalos aí, a gente até comentou aqui. Minha pergunta é a seguinte: existe algum lugar no mundo onde a República aconteça realmente como ela deveria ser, teoricamente como ele colocou? O povo tendo essa representação e as coisas acontecendo nessa boa performance? Sim, nós temos vários países do mundo. Os Estados Unidos, por exemplo, o Brasil, na verdade, adaptou a República Americana para um padrão brasileiro, né? Mas, olha, eu vou dizer que não há necessidade de ser uma república. A Inglaterra, ou o Reino Unido, como deveríamos chamar, é uma monarquia parlamentarista. Desde 1688, a família real, né, ela abdicou de governar. O rei Guilherme III assinou um documento chamado Declaração de Direitos, onde o rei reinaria e seria o chefe de Estado, e o governo prático ficaria para o parlamento sob a liderança do primeiro-ministro. Essa é uma informação, inclusive, que a população, de um modo geral, não tem muito conhecimento, né? Sim. Eles veem a figura da rainha como no passado, como a governante absoluta do país. Na Inglaterra, no Reino Unido, não é desse jeito. O absolutismo na Inglaterra caiu em 1688, tanto que a monarquia se manteve. Na França, por exemplo, onde eles continuaram com a ideia de um rei absoluto, 100 anos depois, né, em 1789, cortaram a cabeça do rei. E hoje a França é uma república parlamentarista. Para mim, a questão não é exatamente se é uma república ou se é uma monarquia ou uma terceira forma, mas é o espírito de participação democrática. O Brasil é um país onde a república teve mais períodos autoritários, digamos assim, do que propriamente um período republicano. Por exemplo,
depois que o Marechal Floriano deixou a presidência e foi eleito o primeiro presidente civil, Prudente de Moraes, até 1930 teve o que nós chamamos de política do café com leite, que era uma eleição de cartas marcadas. Só em 1910 é que houve um furo, que foi eleito o general Hermes da Fonseca, sobrinho do ex-presidente Deodoro, mas porque houve ali um desacordo entre São Paulo e Minas. Mas não era uma ditadura, era uma democracia, mas de carta marcada. Então não era bem um espírito republicano. Aí nós tivemos de 1930 a 45 a chamada era do Getúlio Vargas, que de 37 ali mais ou menos uns 3, 4 anos, teve um período de democracia permitida. Mas não era uma democracia realmente. Por que uma democracia permitida? Porque Getúlio Vargas, né, para mim, um grande estadista, não que eu concorde com a ditadura dele, né, ele controlava, né, os sindicatos, ele controlava a classe política, ele controlava a mídia. Então, de 1934 a 37, nós temos o chamado período constitucional, né, porque ele assumiu o governo em 30 sob um outro golpe, né, porque, na verdade, 15 de novembro foi um golpe. Então, em 30, Boris Fausto chama de Revolução de 30, aonde o Vargas toma o poder em nome do povo. De 30 a 34, ele governa sem Constituição, ele governa com uma coisa chamada decreto-lei. Ele faz o decreto que vira lei sem ser votado. Criado por ele mesmo. Por ele mesmo. Aí houve a chamada Revolução de 32 aqui em São Paulo, que nada mais foi que uma guerra civil. São Paulo perdeu, mas conseguiu impor a vontade de ter uma Constituição. Então, aí, em 34, foi feita a Constituição. De 34 a 37 é a fase constitucional. Mas ele, na prática, controlava todo o comando político do país. Tanto que ele deveria deixar o governo em 38, e como ele não tinha direito à reeleição, o que ele fez? Ele fez um golpe, né? Divulgou-se o chamado Plano Cohen, onde os comunistas iriam dominar o país, e ele, heroicamente, em nome do povo, destitui a Constituição de 34 e manda fazer uma outra, a de 37, de cunho centralizador, autoritário e ditatorial. E ele permanece até 45. Saiu porque ele foi forçado a sair, né? Aí nós tivemos um período democrático, de 46 a 64. Aí em 64 tivemos um outro golpe, o golpe militar de 64, que derrubou o presidente, que agora estão querendo saber se ele foi envenenado ou não. E voltamos em 85. Nós estamos, no Brasil, tentando construir uma república republicana a partir de 88, com essa nossa nova Constituição, que realmente ela é... Aí, 1988. 1988, 100 anos depois. 100 anos depois, é que nós estamos começando. Hoje é o período mais democrático da história do Brasil. Talvez tenhamos alguns excessos em alguns pontos, mas... a sociedade está se construindo e precisa de tempo para amadurecer. Você vê a Inglaterra, de 1688, né? Quantos séculos se passaram, né? Houve todo um processo de amadurecimento. Sim. Né? O parlamentarismo que foi feito lá com o rei não era o que é hoje. Hoje o parlamentarismo inglês é bem maduro e é extremamente democrático. E lá é uma monarquia. A Dinamarca é uma monarquia. Né? Eu não estou querendo defender a monarquia aqui. Você está monárquico, hein? A monarquia sai caro, né? Mas não é que eu sou defensor da monarquia, mas eu quero mostrar que a questão não é monarquia ou república, a questão é o espírito de participação popular, o espírito de realmente democrático. Bom, você está entendendo que república significa que o povo é que comanda o país, ou que deve comandar o país. Vamos entender quais são as nossas obrigações dentro dessa república? Só vou fazer mais uma paradinha rápida para o intervalo e na volta vamos tentar entender o que a gente pode fazer como povo que deve comandar a república para que a gente tenha um país melhor. Não sai daí, a gente volta já.